Fala pessoal, esse é mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nós discutimos o mundo tributário pós-reforma. Alguns recadinhos antes da gente falar mais de reforma tributária hoje. Lembre que se você tiver uma causa de tributário ou administrativo no seu escritório e você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo para nós fazermos uma parceria nessa causa. Você encontra o link para o WhatsApp do meu escritório Alexandre Mas Advocacia na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram. Vamos advogar juntos nessas causas em que você sinta necessidade de ajuda. Muitas pessoas, outro comentário importante, ficam na dúvida quais cursos fazer na minha escola. Então tem muitos de tributário, por exemplo, o super tributário, a advocacia tributária, o curso da reforma, o workshop. Para quem está na dúvida, fica a dica, tem o acesso premium. O acesso premium é um produto da minha escola que libera o conteúdo de todos os cursos. Saiba mais sobre o acesso premium aqui também na descrição desse vídeo. Lembrando que o conteúdo de hoje faz parte de um bônus do curso Advocacia Tributária, que é o workshop As 7 Grandes Oportunidades da Reforma Tributária, workshop que eu ministrei no começo desse mês aqui fechado para os meus alunos via Zoom e que também é um bônus para quem adquirir os cursos de tributário da minha escola. Reforma tributária e o conceito de serviço. Bem, muitas pessoas fazem comentários nas redes sociais sobre uma suposta visão pessimista que eu tenho em relação à reforma tributária. Isso não é verdade. Eu tenho sido um crítico de alguns pontos da reforma tributária e tenho também elogiado bastante alguns outros pontos. O que acontece é que a reforma não é perfeita. O projeto original da reforma tributária foi muito modificado no parlamento antes de se transformar na emenda constitucional e na lei complementar de regulamentação da reforma, mas nós não podemos, apesar de virtudes que a reforma tem, não podemos deixar de exercer a nossa visão crítica sobre assuntos que são de tanta relevância como os temas da reforma tributária. E o que eu considero o maior erro cometido pela reforma tributária, entre todos, é o problema do conceito de serviço. Você bem sabe, tenho falado disso semanalmente, que a reforma tributária, entre outras providências, criou 3 tributos novos. O imposto seletivo, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Os 3 conhecidos pelas respectivas siglas. O imposto seletivo, IS, o imposto sobre bens e serviços, IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, conhecida como CBS. Eu vou falar hoje do IBS e da CBS, especificamente esse S da sigla. O que significa esse S da sigla do IBS e da CBS? Significa que, como a reforma tributária é uma reforma sobre a tributação do consumo, a prestação de serviços também pagará IBS e CBS. Aliás, os 3 setores da economia, o setor da indústria, do comércio e da prestação de serviços, os 3 estarão sujeitos ao IBS e à CBS. Não por outra razão, a hipótese de incidência desses 2 tributos, que formam o chamado IVA dual, é a mesma. Você realizar qualquer ato de consumo, desde a produção até a comercialização e a prestação de serviços. Isso é o que nós chamamos no âmbito da reforma de base ampla. Base ampla é um dos conceitos fundamentais da reforma tributária, segundo o qual todas as atividades de consumo estão sujeitas aos novos 2 tributos. Isso é base ampla. O que antes pagava IPI, ICMS e ISS, a partir da reforma, pagará IBS e CBS. Mas há um problema. E qual que é esse problema? A reforma tributária pisou na bola na hora de definir o que é serviço
para fins de pagamento do IBS e da CBS. Ok, a hipótese de incidência inclui a prestação de serviço. Mas o que se considera um serviço? Esse é um problema antigo do direito tributário que vem desde o imposto sobre serviços de qualquer natureza. O que é um serviço? Será que o direito tributário pode chamar qualquer coisa de serviço? Será que a legislação que regulamenta a reforma tributária pode dizer que serviço é qualquer atividade que ela entender como o fato gerador dos novos tributos? A resposta é não. E por que o legislador não é 100% livre para definir em direito tributário o que ele considera como um serviço? Porque isso violaria o princípio da legalidade e a própria definição de o que é uma hipótese de incidência. Ora, se os novos tributos têm como fato gerador qualquer ato de consumo, incluindo a prestação de serviço, eu tenho que dizer o que é uma prestação de serviços. Porque se eu não disser isso de forma expressa, eu não estarei atendendo ao princípio da legalidade. Em última análise, eu violarei também o princípio da segurança jurídica, porque se a lei não diz diretamente o que é um serviço, o contribuinte pode ficar inseguro em relação ao pagamento do tributo. Há um artigo precioso no Código Tributário que fala sobre a apropriação de conceitos pelo direito tributário. O direito tributário é o que nós chamamos, em teoria geral do direito, de direito de sobreposição. E o que é um direito de sobreposição? Direito de sobreposição é aquele que não cria os seus próprios conceitos. Ao contrário, ele importa conceitos de outros ramos. O direito tributário faz isso. Ao definir as hipóteses de incidência, ele pega emprestado conceitos de direito civil, conceitos de direito empresarial e de outros ramos também. Então você pega, por exemplo, a hipótese de incidência do ICMS, circulação de mercadorias e prestação de serviços. O conceito de circulação é um conceito privado que fala a respeito do direito de propriedade. O conceito de mercadoria também é um conceito privado que tem a ver com a ideia de bens móveis destinados ao comércio. O que o artigo 110 diz do CTN? Toda vez que o legislador tributário importar um conceito de outro ramo, porque o direito tributário é um ramo de sobreposição, é preciso que a legislação tributária respeite o conceito desse instituto lá no ramo de origem. Ou seja, o legislador tributário não pode chamar qualquer coisa de serviço. Ele só pode chamar de serviço para fins de pagamento de tributo o que o direito privado considera que é um serviço, sob pena de violação de uma norma geral contida no artigo 110 do CTN. Muito bem, e o que é um serviço para o direito privado? A jurisprudência do STF e do STJ, ela é pacífica no sentido de que serviço é uma obrigação de fazer. É algo que alguém realiza em favor de um terceiro. Muito bem. Só que a reforma tributária, ela desatende a essa exigência do artigo 110 do CTN. Porque de uma forma incrível, o conceito de serviço na reforma é um conceito residual. A reforma fez isso. Ela chamou de serviço todo ato de consumo que não seja considerado como um ato definido na lei, como um ato abrangido pelos outros aspectos da atividade de consumo. E esse equívoco consta do artigo 4º da Lei Complementar 214 de 2025, que regulamentou a reforma, que diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 4º. Para fins do disposto nesse artigo, estou entre aspas, considera-se operação onerosa com bens ou serviços qualquer fornecimento com contraprestação, incluindo o decorrente de compra e venda, troca ou permuta, locação, licenciamento, mútuo oneroso, doação com contraprestação, instituição onerosa de direito, arrendamento, inclusive mercantil e prestação de serviços. Ok. Aí vem o artigo 3º e diz,
para fins dessa lei complementar, consideram-se operações com bens, todas e quaisquer que envolvam bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Esse é o conceito de operações com bens. E letra B, serviços. Todas as demais que não sejam enquadradas como operações com bens nos termos da linha A deste inciso. Ou seja, o artigo 3º, inciso 1, letra B, da reforma tributária, da Lei Complementar 214, disse que serviço é toda a atividade que não se encaixa no conceito de operações com bens móveis ou imóveis. Trata-se, portanto, de um conceito residual de serviço. A reforma tributária fez isso. Ela conceituou o serviço para fins de pagamento do IBS e da CBS como algo residual. Tudo aquilo que não se encaixa como operações com bens móveis ou imóveis. Ou seja, há um erro gravíssimo ao você definir como hipótese de incidência algo que não está delimitado pelo que ele é, mas sim pelo que outro conceito associado a esse não é. Então, os conceitos por exclusão, eles são conceitos que violam o princípio da legalidade tributária, porque eles trazem insegurança. O legislador teria que ter dito o que é que ele considera como serviço, e não é tudo aquilo que não se encaixa como operação de bens móveis ou imóveis. Eu tratei dessa excelente oportunidade de negócio, porque é uma aberta violação ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica, no workshop As 7 Grandes Oportunidades da Reforma Tributária. Então guarde essa oportunidade. É possível afastar a exigência do IBS e da CBS sobre todas as operações de serviço. Se a exigência dos tributos sobrevier antes de qualquer exigência concreta do fisco, impetre o mandado de segurança. Se vier em auto de infração, entrar com ação anulatória. Esse erro da reforma é tão grave que eu tenho uma aposta, a aposta de que ele vai ser corrigido com a edição de uma nova lei complementar. O legislador vai ter que listar o que ele considera serviço para fins do IBS e da CBS, que é a solução adotada há décadas no nosso país para fins de pagamento do imposto sobre serviços. O imposto sobre serviços faz isso. Ele tem uma lista anexa à Lei Complementar 116 e essa lista descreve as atividades que são consideradas como serviços. Isso sim é uma definição objetiva de serviço e não um conceito residual, o que viola o princípio da isonomia e o princípio da segurança jurídica. Se você tiver mais interesse sobre esse conteúdo, quiser saber mais a respeito disso, tem lá como bônus do curso de advocacia tributária na minha escola um workshop, As 7 Grandes Oportunidades da Reforma. Essa é uma das oportunidades que eu estudo no workshop, para que você enxergue como transformar esse erro da reforma numa tese na defesa dos interesses do seu cliente. Lembrando que você que tem interesse em advocacia tributária, tem na minha escola o curso completo da advocacia tributária, tem o curso completo da reforma tributária, tem o curso super tributário que ensina o direito tributário material de ponta a ponta, o curso de planejamento tributário do professor Carlos Navarro, da FGV, e muitos outros cursos de advocacia. Tem um que está fazendo um sucesso danado, que é a advocacia contra planos de saúde, do professor Fabrício Bolzan. Tem o meu Advogue para Servidores, advogando em licitações, advogando em contratos administrativos. Na dúvida de qual curso fazer, contrate o Acesso Premium, que libera o conteúdo de todos os cursos da minha escola. Para saber mais sobre os cursos da minha escola, você encontra um link na descrição desse vídeo aqui. E tendo uma causa em tributário administrativo que apareceu para você já no seu escritório, as nossas parcerias pressupõem que você já tem o cliente e a causa, entre em contato comigo. Tem o WhatsApp do meu escritório, Alexandre Maza Advocacia, aqui também na descrição desse vídeo ou no link que está na minha bio do Instagram, no perfil @Professor Maza. Valeu, semana que vem nos veremos, para quem assiste ao vivo, sempre às quartas-feiras, 18h30, horário de Brasília, falando mais sobre direito tributário, advocacia tributária e a reforma.
Até mais, abraço, tchau.